Bem-vindos, galera! Hoje mais um Multiversos Indica. Dessa vez, como sempre, trazendo um mangá pra vocês, Planets. Por que eu escolhi Planets pra vocês? Porque ele foi desenhado e roteirizado por Makoto Yukimura, que foi o mesmo autor de Vinland Saga. Vinland Saga eu adorei, então eu achava que a mesma experiência que eu tive com Vinland Saga eu teria com Planets. Calma aí, gente, não é tão bem assim. Vamos lá, tentar explicar pra vocês. O Vinland Saga, ele é um mangá épico de batalhas que inclusive eu já até falei aqui no Multiverso Indica. Dá uma procurada no link nas descrições do vídeo que vocês vão encontrar lá. Então, quando ele passou pra Planets, eu pensei, poxa, como é que vai ser esse salto que ele vai dar de um épico para um sci-fi? Então isso aí já me deixou bastante curioso. Fiquei muito interessado e comecei a ler. Logo de cara, eu vi a arte e achei um pouco diferente do que era no Vinland Saga. Porque no Vinland Saga, o começo, até um detalhe interessante, no comecinho do mangá, a arte dele é um pouco, como é que eu posso dizer, descuidada. Ele não é tão rico em detalhes em certos personagens. Logo depois, ele vai aprimorando isso. É tanto que no volume 8, você compara o Askeladd, o personagem, você compara ele no volume 8 com o do volume 1, você vê a completa diferença que existe entre eles dois. Então, quando eu comecei a ler o Planets, eu achei que seria rico em detalhes assim como o volume 8 do Vinland Saga, o que não é. Ele já começa com aquela arte um pouco mais descuidada. Detalhes com relação ao nariz, por exemplo, tem personagens que, quando estão mais afastados do plano principal, estão sem narizes, e isso incomoda um pouco a mim. Mas como a história era sci-fi, eu não, vou dar mais uma chance, eu vou continuar lendo. Continuei lendo, e um detalhe interessante, muito bom até. Gostei muito. Pelo menos no primeiro volume, você não consegue identificar muito bem quem é o protagonista. Você tem três personagens principais, que é o Hachimak, a Fi e o Yuri. Mas durante o primeiro mangá, você não consegue identificar qual deles é o personagem principal, qual deles é o protagonista. Apesar do Hachimak estar aqui na capa. Então, tirando esse teu descontentamento com a arte, do que fala a história? Vamos lá. A história é um sci-fi que conta a vida de três pseudo-astronautas que trabalham como lixeiros espaciais, ou seja, eles ficam orbitando ao redor da Terra, recolhendo vestígios de destroços de satélites, foguetes que são lançados no espaço e ficam em órbita como lixo espacial. Então, a Fi é a piloto da nave que passa a recolher esses destroços, e quem trabalha com ela é o Hachimak, que ele é especialista em trabalhos externos, ou seja, na coleta dos detritos, e você também tem o Yuri. O Yuri também trabalha, assim como o Hachimak, também em trabalhos externos. Então você tem essa tríade, Fi, Hachimak e Yuri. O início do mangá já consegue te introduzir... O início do mangá já consegue te introduzir bem na história. Por quê? Porque ele já chega dizendo em que linha do tempo isso acontece. Acontece em 2068 e você já é apresentado ao Yuri. Você descobre que ele é muito triste, é um cara desolado. Você vai entender o porquê. Porque ele estava em uma nave, né, tripulada, e aconteceu um acidente com essa nave tripulada. Alguns detritos atingiram ela e todos da nave morreram, menos ele. Ou seja, todos foram enterrados, menos uma pessoa que não foi enterrada, que é a esposa. Então logo lá na frente você vai descobrir que ele é um cara que ele se tornou um lixeiro espacial. Por quê? Porque ele está atrás do corpo da esposa dele, ou então de algo, algum vestígio que lembra a esposa dele. Então ele vai atrás desses detritos em busca de algo que lembre ela para que ele possa velá-la, né? Porque até então ele ainda acredita que pode comprar o corpo dela nos detritos. E depois você vai e conhece o Hachimak, que ele é um cara que o sonho dele é se tornar um astronauta, mas ele não consegue, ele fica nesse intermediário. Nem é um astronauta, mas também não é um leigo qualquer, porque ele trabalha como lixeiro espacial, então ele entende algumas coisas. Depois você é apresentado a Fi, que é a piloto da nave que eles vão colhendo os detritos, como se fosse um caminhão de lixo, só que espacial. Então você tem esses três protagonistas. Mas antes, o que é a história em si? Do que se trata? Do que eles buscam? Quais são os problemas, os conflitos que ele tem? Bom, a Terra passou por um problema em que ela não tem mais recursos para produzir energia. É como se o petróleo já tivesse acabado. Então a humanidade, durante o tempo, começou a buscar esses recursos fora da Terra. Então montaram estações na Lua, atrás do Hélio 3, que segundo eles é a fonte de energia principal de todos os geradores de energia da Terra e também da Lua. O mangá conta um pouco da história da humanidade após a escassez de recursos da Terra. Tá, antes, mas isso é legal e tudo, mas tem algum vilão? Tem algo diferenciado?
algo que faça com que as pessoas se unam contra um mal maior, contra um problema maior. Gente, na realidade não tem, pelo menos até no primeiro mangá que eu li todo, não tem nada disso. O que acontece? Você tem momentos em que você tem reflexões, você tem aprendizados, por exemplo, você descobre como é que eles conseguem sobreviver na Lua. Detalhes como, por exemplo, uma coisa que eu nunca me perguntei, que eu achei interessantíssimo. Como seria uma pessoa que nasce fora da Terra? Aí você vai entender as interações da gravidade no corpo dessa pessoa, você vai entender como é que essa pessoa consegue viver sem a atmosfera terrestre, como é que aconteceu o parto. Então, esses detalhes é o que torna a história interessante. Ela não tem um clímax, ela não tem um vilão. O interessante da história fica nessas curiosidades. O que mais acontece de vilanesco na história é como se fosse um Greenpeace espacial. É um grupo extremista que eles levantam uma curiosidade até interessante. Poxa, a humanidade ela acabou com os recursos naturais da Terra porque ela explorava demais. Explorava muito a natureza. Mas o universo também faz parte da natureza. Não quer dizer porque a gente saiu da Terra que a gente acha no direito de ir para o universo e explorar o universo também. Porque aquilo também é a natureza. Da mesma forma que a gente deixou escassos recursos naturais da Terra, um dia, no futuro, mais do que eles estão, vão acabar também com os recursos naturais do universo. Bom, pessoal, vale a pena comprar Planets para acompanhar essa história? Vou ser bem sincero para vocês. Vale sim. Eu não falei tão bem do mangá porque eu estava no hype do Vinland Saga, achando que o Planets seria algo similar ou até mais empolgante do que o Vinland Saga. Mas na verdade ele não é empolgante por esse lado, ele é empolgante pelas curiosidades, pelas nuances que ele vai te lançando e vai fazendo você ter perguntas que, por exemplo, eu nunca tive. Então é interessante por esse lado. Eu posso estar sendo um pouco precipitado, falando um pouco não muito bem dele, porque está no primeiro volume. Eu com certeza vou acompanhar os 4 volumes, porque você pode ver aqui na capa tem dizendo que é 1 de 4. Então, ou seja, é uma historinha limitada, fechadinha, então vou acompanhar com certeza, vou comprar os 4. O mangá, o valor dele é R$18,90. Aí você fala, poxa, o mangá é muito caro. Tá, gente, mas olha a grossura dele, tá? A qualidade dele é um dos poucos mangás que vem orelhas, tá? Isso aqui já é uma qualidade muito boa. A capa é com verniz localizado, o que é interessante, deixa o mangá muito bonito. E também tem um marcadorzinho de página, que eu vou já pegar aqui pra vocês, que tá aqui, ó. Um marcadorzinho de página bonitinho também. Então, foi trabalhado com muito cuidado, muito carinho. A história é legal, não é a melhor coisa do mundo, mas é uma história bacana, né? Vale a pena. R$18,90 é um dinheiro muito bem investido que você vai ter uma história interessante sci-fi. Para você que gostou da minha indicação de hoje, tanto do Planets, tá? Como também do Vinland Saga, as 2 obras do Makoto Yukimura, você pode comprar eles na MMG Comics, o nosso parceiro aqui da Multiversos. E se você gostou do vídeo, gostou da minha indicação, acha que vale a pena comprar, quer experimentar, dá uma curtida, se inscreve no canal, compartilha, que em breve a gente vai trazer mais novidades para vocês, mais coisas interessantes. É isso aí, gente. Valeu!